Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou o professor Vladiero Oliveira e essa é uma aula para o programa Partiu IF, falando um pouquinho sobre conjuntos numéricos. A ideia dessa aula é relembrar um pouco os nomes dos conjuntos, relembrar um pouco quais são os símbolos que representam cada conjunto e também ter aquela visualização das relações de inclusão envolvendo os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente vai comentar aqui é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais, representados aqui por essa letra N, tá? São basicamente aqueles conjuntos que a gente usa para contar. Então, quando a gente vai contar, a gente usa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitos números aí, usando para contar a partir do zero, tá? Então, toda vez que a gente faz uma pergunta desse tipo, quantos alunos estudam na sua escola? Quantas patas tem uma aranha? Quantos irmãos você tem? São perguntas que estão relacionadas a contagens, e a resposta dessas perguntas sempre será, então, um número natural. Segundo conjunto numérico para a gente relembrar, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Quem são o conjunto dos números inteiros? São todos os números naturais e também os seus opostos. Como assim os opostos? São os números negativos. Então, se eu pensar, o oposto do número 3 é o número menos 3. O oposto do número 2 é o número menos 2. E se eu pensar ao contrário, também funciona, tá? O oposto do número menos 1 é o número 1, tá? Então, os números inteiros são todos esses, naturais e os seus opostos. Ou seja, os números que a gente usa para contar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, e também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Continua sendo um conjunto infinito, a diferença agora é que não tem nem início nem final, tá? Então, situações em que a gente precisa, né, uma comum é falar da temperatura, tá? Quando tem uma temperatura abaixo de zero. A temperatura nos Andes chega a 15 graus Celsius negativos. Então, tá aqui, a representação desse número é menos 15. É um número inteiro. O terceiro conjunto que a gente vai trabalhar aqui agora são os números racionais, representados pela letra Q. Os números racionais vão ser todos os naturais que a gente viu, todos os inteiros e mais alguns, tá? O que que entra aqui nos números racionais? São todos aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. Então, o número inteiro pode ser escrito na forma de fração? Pode. Pensa só, o número 2. Eu consigo escrever ele como sendo 10 dividido por 5. 10 sobre 5 dá 2. Então, eu consigo escrever o número 2 na forma de uma fração, certo? Então, os números racionais vão incluir os números inteiros, os números decimais finitos. O que que são os números decimais finitos? São aqueles números que têm vírgula, alguma casinha depois da vírgula, né? Número quebrado que a gente fala. Então, 2,5, 3,27, 4,172. São números que têm casas depois da vírgula, só que eles terminam, tá? Por isso que a gente chama decimal finito. Então, todo número decimal que termina, que ele é finito, eu consigo escrever na forma de uma fração. E, além desses, as dízimas periódicas, quem são essas? São aqueles números decimais, número quebrado, que é infinito, só que tem uma repetição, que a gente chama de período. Então, por exemplo, 0,33333333 é um número infinito. 33333 continua, mas está repetindo. Então, eu digo que é uma dízima periódica. Se eu tiver o número 5,32323232, isso também é uma dízima periódica. A gente consegue escrever na forma de uma fração. E aí, na sala de aula, a gente vai fazer todos esses exemplos na lousa, tá certo? Desses tipos de números racionais. Eles continuam sendo um conjunto de números infinitos. Percebe que a gente só está crescendo, né? Eram os naturais, os inteiros, os racionais.
mas ainda não são todos os números, tá bom? Exemplos aqui de uso. Quando a gente está dirigindo, né? Temos um quarto de tanque. É bom parar para abastecer. Então, se você prestar atenção no painel do carro, normalmente a quantidade de combustível está representado por o tanque cheio, 3 quartos, meio tanque, um quarto de tanque e o tanque vazio. Tá? Tem essa escalinha aí de frações do tanque. Ou então a gente também usa muito fração para se referir a um total, sem dizer qual é esse total também, né? Exemplo aí, 3/5 dos estudantes da escola moram na zona rural. Isso é uma frase que a gente poderia escutar também envolvendo o número racional. Aí, ó, tá aqui, ó, a fração 3/5. Ok? Outro conjunto de números são os números irracionais. Agora é interessante porque os irracionais são totalmente separados dos racionais, tá? Os racionais são aqueles que a gente consegue escrever como uma fração. Os irracionais vão ser quais? Os que a gente não consegue escrever na forma de uma fração, tá? Que números são esses? São os números que são decimais, infinitos, só que não são periódicos. Exemplo, tá aqui o número, ó, esse aqui não sei se todo mundo conhece, é o número π. É uma constante matemática. E ele tem um valor. Qual é o valor dele? Está aqui representado. Esse pontinho a gente pode dizer que é uma vírgula, tá? 3,14159265 pá, 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 pá. Você percebe que é um número infinito, tá? Aqui a gente está parando nesse 4, mas ele continua. É um número decimal infinito e ele não tem repetição. Se você prestar atenção, a gente não consegue encontrar uma sequência de números que se repita. Então, esses números que são decimais infinitos sem repetição, sem ter um período, a gente chama de números irracionais. Exemplos mais comuns são o π, que estão aí na figura, e também, por exemplo, as raízes não exatas. Toda raiz que não for exata é um número irracional. Por exemplo, raiz quadrada de 2 tem um valor aproximado aí de 1,414213. Pá, 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 pá. Ela continua infinitamente, não tem um período aí, uma repetição, tá? Então também é um número irracional. E os irracionais também é um conjunto de infinitos números. Por fim, vamos falar sobre os números reais. O que são os números reais? São todos os números que a gente falou até agora, tá? Se a gente pegar todos os números que a gente conhece, a gente chama isso de números reais, representados ali pela letrinha R. Eles são a junção do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Claro, são infinitos. E agora tem um detalhe importante: eles representam todos os números que a gente conhece. Então a gente diz que a gente consegue representar eles na reta real. É como se eu tivesse essa reta sem nenhum buraquinho. Todos os pontos da reta correspondem a algum número, seja ele natural, tipo aqui, ó, 0, 1, 2, seja ele inteiro, -2, -4, -6. Ele pode ser um número racional, como aqui, ó, -4,4, 0,8, 2,5 são números racionais e também pode ser número irracional, ó, raiz quadrada de 23, menos raiz quadrada de 5. Então, todos os números que a gente conhece são os números reais. E aí, para a gente ter uma ideia melhor sobre como funciona, qual é a relação de inclusão que tem entre os conjuntos numéricos, tem aqui um diagrama que a gente chama de diagrama de Venn. Então, lembrando, o primeiro conjunto que a gente falou, os naturais, os números que a gente usa para contar, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem um conjunto maior que engloba os naturais, que é o conjunto dos números inteiros. Então, ele tem todos os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e também os seus opostos, tem os negativos, -1, -2, -3, -4, certo? Aí a gente viu o conjunto dos números racionais, que é maior ainda, engloba todos os números inteiros e além dos números inteiros vão ter os números decimais, os números quebrados, os números com vírgula, mas não todos os números com vírgula, né? Só aqueles que são finitos
ou seja, que chega uma hora que termina 0,125. Pá, terminou? Então é um número racional. Ou então aqueles que são infinitos, mas que se repetem, periódicos. 0,123, 123, 123, 123, 123, tá? Isso também é um número racional. E aí, totalmente separado, à parte, tem o conjunto dos irracionais. São números quebrados, né, números decimais infinitos, que não se repetem, não tem um período. Basicamente, números famosos aí são as raízes não exatas, tá? E aí, juntando esses dois conjuntos, a gente vai ter o conjunto dos números reais. Todos os números que a gente conhece, que a gente está acostumado a usar aí no nosso dia a dia e também nas aulas de matemática, certo? Então, essa foi a aula para relembrar um pouquinho essa parte de conjuntos numéricos. Na nossa aula presencial, a gente vai dar exemplos mais claros, tá? Vai detalhar um pouquinho mais de cada um. E a próxima aula, a ideia é que a gente trabalhe com operações básicas, tá? Soma, subtração, multiplicação, divisão, envolvendo aí os números desses conjuntos. Um abraço e até a próxima.